Olá, sejam bem-vindos. Estamos em mais um programa Palavras Consoladoras, que traz até você esclarecimento e consolo. Trataremos do tema esforço e perseverança. A bibliografia a bibliografia desse programa se encontra na descrição deste vídeo. Quem vem para nos auxiliar é o nosso convidado Jefferson Quadros, colaborador do Movimento Espírita da Serra Gaúcha. Seja muito bem-vindo, Jefferson. É um privilégio estar aqui na tua companhia. Olá, Rose. É um privilégio poder te acompanhar aqui também. Agradecemos também a todos aqueles que nos assistem, que nos ouvem, que possamos ter momentos agradáveis aqui nesses nossos minutinhos de conversa. Com certeza teremos, até porque o tema é bem pertinente ao momento que nós estamos vivendo. Então, vamos lá? E conforme nos ensinam, então, os bons espíritos em O Livro dos Espíritos, na questão 115, o espírito é criado por Deus, simples e ignorante, com a missão de alcançar progressivamente a perfeição relativa. Como se dá esse processo de evolução, Jefferson? Bom, Rose, a gente se baseando nesse mesmo Livro dos Espíritos, lá na questão 132, a equipe do Espírito de Verdade nos esclarece, né, nos afirma que Deus impõe a reencarnação para todos os espíritos com o fim de fazê-los chegar à perfeição. E a explicação dos bons espíritos segue dizendo que para todos nós alcançarmos a perfeição, nós precisamos tomar um instrumento em harmonia com a matéria essencial do mundo que vai nos servir de morada. Esse instrumento que a gente conhece é o corpo e também o perispírito, né, que vão sempre estar em harmonia com o mundo que a gente habita. Lembrando também, né, aos queridos que nos acompanham, que existem vários mundos habitados, né? Então o corpo e o perispírito sempre serão afins com o ambiente onde a gente vai reencarnar. E essa reencarnação, né, nos é concedida com o fim de nós cumprirmos no plano físico, né, do ponto de vista físico, as ordens de Deus, sofrendo todas as vicissitudes, todas as dificuldades que a experiência corporal impõe. Na sequência da resposta, tem uma notinha que Kardec redigiu, e ele diz assim lá naquela nota, que a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele, de Deus. Baseados nessas explicações, nós podemos entender que os espíritos progridem por meio das experiências que a reencarnação nos trazem. Então a gente vai evoluir através das experiências da vida física. É claro que mesmo quando o espírito está liberto do corpo físico, lá na erraticidade, o espírito segue aprendendo e evoluindo, mas é ligado ao corpo físico, vivenciando as experiências que a matéria nos proporciona, sofrendo as influências e as dificuldades que a encarnação impõe, que o espírito vai pôr à prova todas as suas conquistas, todos os seus conhecimentos. Então, em resumo, Rose, é aqui nesse meio hostil que a evolução vai acontecer realmente. Então, nós estamos no lugar certo, né, Jefferson? Com certeza. E segundo essas tuas afirmações, basta o espírito reencarnar, experienciando o tempo que Deus lhe concede na vida física para que a evolução ocorra? Para quem gosta daquela leizinha do mínimo esforço, seria bem bom, né, Rose? Mas não é tão simples assim. Nós precisamos lembrar que a evolução, ela não ocorre espontaneamente, né? Não basta a gente reencarnar e tá tranquilo, né? A evolução depende das consequências dos nossos esforços e também da perseverança que a gente acaba empreendendo ao longo da jornada reencarnatória. Então não basta estar reencarnado, é preciso fazer o nosso papel. Nós temos de novo lá no Livro dos Espíritos, na resposta da questão 133, onde os benfeitores espirituais nos afirmam que os espíritos se instruem nas lutas e nas tribulações da vida corporal. Ou seja,
o processo evolutivo, a aprendizagem que nós precisamos desenvolver e também nós devemos adquirir, ela é decorrente das consequências das lutas e dos desafios que nós enfrentamos na vida, no plano físico, todos os dias, né, enquanto estamos reencarnados. E eu uso aqui a palavra consequências de propósito, tá? Porque nós precisamos lembrar que as experiências que a vida nos traz, né, que elas nos permitem vivenciar, em si mesmo, elas não promovem aprendizado nenhum. E também não vão promover a evolução por conta própria, né? Então é preciso que a gente aproveite essas experiências para aprender com elas. Então, a nossa postura, a nossa boa vontade, a nossa perseverança, a nossa fé, a nossa confiança vão ajudar para que o objetivo da reencarnação, o objetivo dessas provas, dessas expiações, né, das lutas, os desafios do dia a dia seja alcançado, né, e traga para todos nós as lições positivas, né, que vão nos ajudar nesse processo de evolução, nesse nosso processo de crescimento. Lembrando, né, que para o objetivo ser alcançado é indispensável o esforço e a perseverança de todos nós nos nossos bons propósitos. E aí, Rose, eu lembro, né, para o pessoal de casa também, que nós temos o chamado livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de fazer escolhas, mas todas as nossas escolhas geram consequências. Elas podem ser positivas ou negativas, dependendo daquilo que acontece. E são essas consequências que vão promover o bom ou o mau aproveitamento das oportunidades que Deus nos concedeu. Então, assim, amigos e amigas, não basta a gente reencarnar. É preciso empreender esforços e também ser perseverante para que nós aprendamos a ser diferentes, lutando contra as nossas más tendências, que ainda por hora nos caracterizam, lutando também contra os desafios e contra as dificuldades que o ambiente e que as relações com as pessoas impõem para todos nós. Nós precisamos cultivar a paciência, a resignação, a tolerância, o respeito, a indulgência, a caridade e outras tantas virtudes que vão permitir que nós nos afastemos das imperfeições que nos acompanham há muitas reencarnações. E aqui é preciso lembrar a todos, o nosso esforço nesse propósito de aprender a ser diferente, de evoluir, vale muito a pena. Na hora adequada, Deus vai saber ser generoso conosco, recompensando sempre os nossos esforços. Então, quanto mais nós nos afastamos da ignorância e da imperfeição, mais aptos nós nos tornamos a usufruir das bênçãos que Deus emana em benefício de toda a humanidade, por amor que Ele tem por nós. Então, Jefferson, esse é o nosso grande desafio, né? Que a gente consiga fazer essa evolução, eu sempre digo, é no calendário, todos os dias. E nós podemos, se a gente acha que o esforço é muito grande, nós podemos escolher uma virtude e trabalhar nela, porque isso vai facilitar. E quando a gente consegue evoluir um pouco nessa virtude, a gente vai colocando uma outra meta e assim a gente vai, aos poucos, fazendo essa transformação. Pegando esse teu gancho, Rose, eu lembro do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos recomenda começar pela bondade, né? Que bondosos todos nós somos, né? Então é fácil a gente começar pela bondade, né? Aplicando ela em todas as circunstâncias da nossa vida, e gradativamente a gente vai conseguir trabalhar os nossos sentimentos, vamos minimizando as nossas imperfeições e trabalhando de maneira lenta e gradativa o amor, né? Aquele amor verdadeiro, aquele amor que Jesus nos convoca a vivenciar em todos os instantes da vida. E aí sim a gente vai dando esse processo de evolução que é tão importante para a vida de todos nós. E você, Jefferson, lembrou do livre-arbítrio, né? Também e do esforço e da perseverança na tua fala. Então, qual a relação desses três conceitos nas nossas vidas? Bom, Rose, o livre-arbítrio, né, a gente for analisar ele é um presente que Deus nos deu, né? Então, através do livre-arbítrio que a gente deixa de ser aquilo que muitas pessoas imaginam que nós somos uma marionete na vida, né? Que a gente não tem poder de escolha, que a vida tudo é amarrado, que Deus já programa um futuro para nós e tudo vai acontecer de acordo com aquele futuro, mas a vida não é assim. Deus tem os seus propósitos, é verdade, as nossas reencarnações têm objetivos, mas Deus sempre nos dá a liberdade de fazer escolhas.
E essa liberdade da qual nós dispomos de fazer escolhas é esse presente divino. E isso demonstra para todos nós que as situações das nossas vidas são construídas com base naquelas decisões que a gente toma diariamente. Então, nós diariamente somos obrigados a escolher alguma coisa, né? Então, eu vou tomar café ou eu não vou, eu vou almoçar ou não vou, eu vou trabalhar com isso ou com aquilo, ou eu não vou trabalhar, né? E todas essas nossas escolhas sempre geram consequências. Por isso é tão importante nós entendermos que o livre-arbítrio é um presente, mas também é uma responsabilidade, né? Porque ele vai gerar consequências na vida de todos nós. E para o uso do livre-arbítrio, não nos é exigido nada, né? Deus nos concede a liberdade. É claro que Deus, conhecendo as nossas limitações, não vai nos dar um livre-arbítrio pleno, né, total, enquanto nós não tivermos capacidade e entendimento para utilizá-lo de maneira ampla, né? Mas Deus nos concede essa liberdade e não nos exige nada, né? Sempre levando em conta as possibilidades de cada um. Mas, né, ao mesmo tempo que não é nos cobrado nada, nós devemos aprender a usá-lo, né, esse livre-arbítrio, com inteligência, para que nós não nos arrependamos daquelas escolhas que a gente faz. É preciso que a gente lembre sempre, conforme está exposto lá no Livro dos Espíritos, na resposta da questão 621, que a lei divina está escrita em nossa consciência. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos nós sabemos diferenciar o que é justo do que é injusto, o que é certo do que é errado, o que é bom do que é mal. O problema é que muitas vezes nós conseguimos, através de uma criatividade muito grande, né, adaptar a interpretação do certo e do errado para satisfazer as vontades do nosso ego. Então, muitas vezes a gente faz coisas erradas, né, perante a lei divina, que para a sociedade, que para as leis humanas são normais, né? Mas isso não quer dizer que seja errado, que não seja errado, desculpa. Então, não é porque todo mundo faz que é certo, mas é errado perante a lei de Deus, então nós acabamos cometendo pequenos crimes perante a lei divina. Ou seja, estamos usando o nosso livre-arbítrio de maneira errada, porque deixando de fazer aquilo que a nossa consciência sabe que é o certo, nós fazemos o errado porque satisfaz o nosso ego, porque traz prazer momentâneo, de maneira instantânea, e isso é uma consequência da inferioridade que a gente ainda alimenta no nosso ser, das imperfeições que nos caracterizam. Porém, é preciso que a gente aprenda a agir com consciência, né? E quando a gente age de maneira contrária, com inconsciência, né, muitas vezes nós seguimos as tendências que a sociedade nos impõe e fazemos as coisas erradas perante a lei divina. Mais que perante as leis humanas ou a sociedade, é algo que é bem normal, algo que todo mundo faz. Então, nós erramos buscando o bem exclusivamente para nós, né? Somos egoístas, procuramos o bem exclusivo para nós e as outras pessoas não nos dizem respeito. Só que isso vai contra as leis divinas, vai contra a nossa própria consciência e, principalmente, vai contra aquele preceito que Jesus nos traz e que é muito importante: nós devemos fazer pelo outro aquilo que nós queremos para nós mesmos. E aqui entra, então, a relação entre o livre-arbítrio, o esforço e a perseverança. Nós somos conhecedores das leis divinas, visto que elas estão gravadas em nós, como está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos. Então, para aplicá-las, não nos falta nada além de esforço e perseverança. O esforço é necessário para que nós sigamos em sentido oposto à correnteza que nos arrasta em direção às inconsequências, que são normais na sociedade, nos afastando, consequentemente, né, das tentações e das más tendências e aquelas influências que o meio onde a gente vive nos impõe. E a perseverança, Rose, ela é indispensável para que, mesmo no meio dos desafios e das crises que a gente vive, que a gente enfrenta, nós não desistamos dos nossos bons propósitos, empreendendo esforços para seguirmos firmes nessa jornada de evolução que, na verdade, é jornada de luta contra nós mesmos, né? Lembrando que nós somos os nossos piores inimigos, contra as nossas imperfeições, aquelas que a gente cultiva há muito tempo e que muitas vezes não nos damos conta que nós temos, e que sempre acabam, por consequência, nos levando ao afastamento daqueles propósitos divinos para a nossa vida. Então, amigos, amigas, é importante que a gente reflita sobre isso, né? Lembrando dessa relação entre o esforço, a perseverança e o livre-arbítrio, para que nós possamos utilizar o livre-arbítrio com inteligência,
sem deixar de lado esse esforço e a perseverança que são tão necessários à nossa evolução. E para que a gente possa não precisar retornar para repetir, né, a lição que a gente não aprendeu. Então, que nós possamos, através desse conhecimento que tu nos trouxe, Jefferson, utilizarmos na nossa vida para que a gente seja melhor que nós mesmos ontem, sem a necessidade de nos compararmos com os outros, mas conosco mesmo. Eu quero que tu deixe a tua consideração final, a tua despedida, porque nós já estamos terminando no nosso horário aqui, passa muito rápido, né? O tempo passa voando. Eu agradeço, então, Rose, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Agradeço ao pessoal que nos assiste. Agradecemos de coração, né, essa oportunidade de reflexão que nós temos. E deixo um recadinho final para todo mundo que está nos acompanhando aqui. Aprender a usar o livre-arbítrio, né, com sentimento. Porque o sentimento é aquilo que nos aproxima do verdadeiro amor. E o amor é a essência da nossa vida, né? Visto que o Cristo trabalha ele tão intensamente para a gente, né? Então é através do amor, né, da coragem, da força, da perseverança que nós vamos mudar o nosso mundo íntimo e assim poderemos mudar o mundo que nos serve de morada. Um grande abraço a todos. Então, nós agradecemos a contribuição do nosso convidado, Jefferson Quadros. Chegamos ao final de mais um programa. Agradecemos a sua atenção. Um fraterno abraço a todos.